A paz do Senhor a todas e a todos, né? Mais uma quarta-feira aqui e aí na continuidade, compreendendo como a salvação de Deus nos alcança. E é muito importante a gente, né, compreender com muita clareza que a salvação de Deus é tríplice, ela é tripartida, ela acontece no espírito, na alma e no corpo, que é como Deus nos formou. E ela tem uma ordem. Primeiro, ela acontece no Espírito. O Espírito de Deus, no momento em que ele nos convence que Jesus é Senhor, nós passamos por um processo chamado de novo nascimento. A gente nasceu de novo, assim como um bebezinho nasce, né? Rompe as barreiras do útero materno e, e vem para essa nova dimensão, assim também somos nós. Nós somos salvos imediatamente quando o Espírito de Deus nos convence que Jesus é Senhor e é pela fé. E depois vem o processo da salvação na alma. A salvação na alma, ela é, ela tem um nome também, chamada de santificação ou renovação, ó, na mente. Agora você vai pensar diferente, porque o Espírito de Deus se uniu a você e agora você tem a mente de Cristo. O Espírito de Deus vai te conduzir. Olha que coisa poderosa. Ele não erra, não se engana e é o Deus que ficou responsável aqui na terra por convencer o mundo do que é pecado. Agora ele vai, ó, no nosso caminhar com Cristo, transformando a nossa maneira errada de pensar, nos convencendo do que é pecado, nos convencendo da justiça que Deus fará aos seus filhos, convencendo o mundo do juízo que virá sobre o ímpio, aquele que quer viver da sua maneira. E a partir daí nós temos também a salvação no corpo. A salvação no corpo é chamada de despojamento do corpo do pecado. Você vai receber um corpo glorificado, assim como Jesus recebeu. Jesus, o Deus encarnado, né? Ele, como Deus Espírito, por isso que quando o anjo veio falar com a Maria e falou: Maria, Deus escolheu você entre todas as mulheres e você vai ser a mãe do Salvador, escolheu para ser a mãe do Salvador. E ela perguntou: como vai ser isso? Eu não conheço homem, não tenho relação com homem. E o anjo já resolveu isso, já diz para ela: o que em você será gerado é pelo Espírito Santo, porque Deus é Espírito. Mas Jesus recebeu um corpo físico e esteve aqui numa missão, olha que coisa linda, comprar com o seu sangue povos de todas as tribos, nações e línguas, para reis e sacerdote, para governar sobre a terra. Qual é a sua identidade espiritual? Você é um rei? Você é um sacerdote? Quem você é? Jesus, ele tem e tinha, quando esteve aqui, a sua identidade, né, tanto humana como filho de Maria, né, filho de José. Jesus tinha irmãos, mas Jesus tinha a sua identidade eterna, né, o Deus que encarnou, o único Filho de Deus. E quando ele morreu, vencendo a morte no corpo físico, e depois ele teve um corpo glorificado. Então, nós também, como Jesus, vamos ser salvos nesse corpo físico, viu? Apesar de passarmos pelo processo que a morte faz, que é decompor todas as matérias, né? O que que é físico? Tudo que eu posso pegar e ocupa um espaço é matéria. Essa matéria, ela passa por uma decomposição, assim como Deus disse lá a Adão, né? Vieste do pó e para o pó voltará. E esse corpo foi um bote salva-vida que Deus deu ao homem. Imagina se Adão, ele peca,
num estado de espírito eterno, né, sem esse corpo físico. E na aula passada, nós entendemos sobre isso, porque quando Adão ele desobedeceu, se ele tivesse se arrependido, mas esse não foi o caso. Adão, quando Deus fala com ele, perguntando onde você está, na verdade, Deus estava falando ao entendimento de Adão: Adão, você sabe o que aconteceu? Você comeu daquela árvore lá que eu disse que não era para você comer. Por quê? Porque Deus já o tinha avisado, né, que se ele comesse, a morte seria certa e imediata. E quando Deus pergunta isso para ele, e aí ele diz que teve medo, e por isso que se escondeu, e Deus pergunta: você comeu do fruto? E aí sabe o que ele diz? A mulher que me deste, né? Ele não disse assim: ô pai, eu comi e estou arrependido, me perdoa, enfim. Então, Deus viu que Adão ia ter essa atitude, então ele deu a Adão esse corpo físico e colocou Adão no tempo, por um tempo. Então, essa é a salvação de Deus. É muito importante a gente compreender para que a gente veja com muita clareza como nós somos salvos. É certo dizer que nós fomos salvos, é certo dizer que estamos sendo salvos, e é certo dizer também que nós seremos salvos, porque a salvação, que é ganhando a vida eterna, ela é imediata, é pela fé, né? E é tão importante a gente compreender isso, porque a gente lê o texto que diz: nós somos salvos pela fé, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas isso muito se mistura, né, no dia a dia. E a salvação na alma, ela é um processo até o nosso último respirar. Então, a gente está sendo salvo na alma, né? No entendimento. E no corpo a gente vai ser salvo, porque a Bíblia diz que Deus vai ressuscitar dos mortos para a vida eterna todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Da mesma maneira que Jesus venceu a morte, nós que confessarmos a Jesus como Senhor da nossa vida, essa morte, você pode descansar. Essa é a boa notícia de Deus, viu? A boa notícia de Deus é que o mesmo Espírito que Jesus vai ressuscitar a todos quanto tem Jesus como Senhor. E na última aula, o último texto que eu deixei aqui foi o de Apocalipse. Apocalipse 2:10, quando a gente vê a carta à igreja de Esmirna, né? Deus falando ali à igreja de Esmirna, e no versículo 10, lá na parte B do versículo, diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E para a gente compreender, é sempre bom a gente ler todo o texto, para a gente entender qual é o contexto, o que realmente aquele texto está querendo dizer. E aí a gente vai voltar um pouquinho lá para o início, porque Deus, está escrito em Isaías que Deus revela o segredo do final das coisas no começo. Isso é tão poderoso, né? Olha, o texto diz assim: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel
até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo também tem um texto que confirma esse aqui, quando Paulo, já no fim dos seus dias, ele diz assim, ó, acabei a carreira. E aí ele diz que guardou uma coisa, viu? Que é o que nos faz ser salvos. Ele diz assim, ó, e guardei a fé. E guardei a fé. Porque as dificuldades na vida de quem tem Jesus são exatamente iguais às dificuldades daqueles que não têm Jesus. Às vezes, dificuldade financeira, às vezes, nos relacionamentos, sabe? Às vezes, você caminha com alguém que você escolhe o sul e a pessoa escolhe o norte. Que você, o tempo todo, está encorajando a pessoa a caminhar junto, a planejar junto, e a pessoa não quer saber. Às vezes, você passa por dificuldade na sua saúde. Quem não tem Jesus também passa. Mas, quando esse texto diz e avisa que essa igreja aqui vai passar por tribulações, e ainda diz um tempo de 10 dias, né? Aí o texto diz assim, ó, um alerta, é um encorajamento a não desistir, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte é não desista. Não deixe de crer. Por quê? Porque nós aprendemos lá no início, na salvação do Espírito, que a salvação do Espírito é imediata quando o Espírito de Deus nos convence que Jesus é Senhor e nós somos salvos. O Espírito de Deus se une ao nosso espírito e não vai nos deixar, não vai nos deixar. O Espírito de Deus, ele ficou responsável aqui na terra por ser o nosso ajudador, aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos convencer. Nós temos, Deus amorosamente organizou a humanidade em família e Deus também organizou a igreja, viu? A igreja, ela foi organizada por Deus, a gente vê isso lá em João 17. Jesus disse assim, ó Pai, eu me entrego inteiramente a ti, para que eles sejam completamente teus. E nós vemos ali Jesus dizendo que ele se entregou a Deus para que nós, a igreja, fôssemos completamente de Deus. E aí Jesus diz assim, ó, tu em mim, eu em ti e nós neles. Porque Deus veio morar dentro de nós. E a igreja, o corpo de Cristo, ela também é organizada. A igreja, ela é todos, ou são todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor e estão em muitos ministérios. E assim como numa família tem a mamãe, tem o papai, que é a cobertura de uma família, que vai conduzindo, que vai ensinando, que vai corrigindo, que vai encorajando, que vai disciplinando, assim também nós temos os líderes na igreja que são ajudadores, e nós vamos compreender isso agora, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3. Hoje nós estamos falando sobre a salvação da alma, é a sua transformação na maneira de ser, na sua fala, porque, primeiro, para você falar, você, em milésimo de segundo, as nossas células vão organizando os nossos pensamentos, porque o que é um pensamento? É um grupo de células conversando. Por isso que a gente, ó, a salvação na alma, que é chamado de renovação do entendimento, você precisa se alimentar, ó, da palavra, porque isso vai ficar armazenado nas suas células, porque os seus pensamentos, que são as suas células conversando, elas vão conversar a respeito daquilo que está armazenado nelas.
Por isso que você não pode ver qualquer coisa. Por isso que você não pode ouvir qualquer coisa, tá? Tem gente que tem Jesus, mas ama ouvir música secular. Você sabia que toda música tem um inspirador? E quando você ouve a música, você está invocando o espírito que a inspirou. Vocês lembram de Saul? Quando ele era atormentado por espíritos malignos, tinha um remédio que era imediato. Davi louvava o Senhor, eita, e onde o Senhor se faz presente, ó, a tristeza tem que sair. O mal tem que sair, porque quando você canta, quando você louva, você invoca a presença daquele que inspirou a música, tá? Então, nós somos esse ser que vivemos no mundo físico e também no mundo espiritual. Nós temos influência de pessoas e nós temos influências de espíritos, mas o espírito que quer governar a minha vida e a sua é o Espírito de Deus. Mas nós temos espíritos malignos que trabalham e influenciam pessoas nos seus pensamentos, na sua conduta. Mas quando nós compreendemos que a salvação de Deus na alma é pela transformação na maneira de pensar e é pela palavra, rapidamente a gente entende que não é automático. Se você não lê a palavra, você vai ser conduzido pelas suas emoções, pelo que você acha, pelo que você pensa e com perigo. O pecado, ó, que tão de perto nos rodeia, como diz lá em Hebreus 12, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, porque nós vivemos nesses dois mundos, ó, e o pecado que tão de perto nos rodeia, porque ele está aqui, foi condenado no corpo físico. Se você, ó, não lê a palavra, para viver uma renovação no entendimento, na primeira contrariedade, sabe o que vai acontecer? Você vai ofender, você vai virar as costas. Então, por isso que é importante a gente compreender que na alma nós estamos sendo salvos. E o que tem a ver as nossas obras, nossas ações com a salvação? Nós somos salvos pelas obras? Não. E o que tem a ver as obras com a salvação? É porque nós não fomos salvos e nem somos salvos e nem seremos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para praticar as boas obras. E Deus, no seu grande amor, porque qual é a origem da salvação de Deus? Você pode me dizer qual é a origem da salvação de Deus? É o amor, é o amor. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, ele ofereceu Jesus. Então, por seu grande amor, pela sua benignidade, que dura para sempre, no Salmo 136, eu amo esse salmo, eu amo a palavra, mas tem textos na palavra que você sabe quando você vê uma mamãe que acabou de ter bebê e ela está sempre ali, sabe, transbordando amor, sabe, aconchegando o seu bebê no seu colo. Tem palavras e textos que você lê que você se sente abraçado pelo amor de Deus. Tem textos na palavra que vai te corrigir, tem textos que vai te deixar forte, tem textos que vai te dar entendimento, sabedoria. E o Salmo 133, 136, você se sente abraçado pelo amor de Deus quando você vê lá Davi convidando a todas as pessoas a louvar a Deus, e ele diz: porque a sua benignidade é para sempre. E ele descreve por que a benignidade de Deus é para sempre. Porque ele é o Deus dos deuses,
porque Ele é o Senhor dos senhores, porque Ele fundamentou a terra, com sabedoria Ele criou todas as coisas e com entendimento Ele estendeu a terra no seu devido lugar, no meio do nada. Eu e você acha que é no meio do nada, mas a Bíblia diz que ela tem alicerce, que ela tem alicerce. E no seu grande amor, Deus nos salvou, nós somos salvos no Espírito, justificados. Vamos ler? Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 26. A partir do versículo 24, diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aqui não é de graça, é pela sua graça. De graça não tem valor que você possa pagar. Pela graça é algo que você não merece. Pela redenção que há em Cristo Jesus. A vida eterna é pelo sangue de Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Sabe assim? Sob, é embaixo da paciência de Deus, porque a sua benignidade é para sempre, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Daqueles que têm fé em Jesus. E as nossas obras? Deus, no seu grande amor, como descreve lá em muitos textos da palavra, entre eles o Salmo 136, nós somos salvos, justificados pela fé, pelo sangue, através da fé, pelo sangue de Cristo Jesus. E nós fomos salvos para praticar as boas obras, porque no momento em que o Espírito de Deus se une ao nosso espírito, agora o Espírito de Deus vai nos conduzir a ser amáveis, a ser honestos, a ser fiéis, a ser bondosos. Essa não é a natureza de Deus em nós? E praticando essas boas obras, porque o Espírito de Deus nos guia. Olha que bondade tão grande. Deus ainda nos vai dar recompensa pelas nossas obras? Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo, eu vou ler a partir do versículo 8. Em 1 Coríntios é sempre bom a gente ler todo o texto para a gente compreender qual é o assunto do texto. A gente não pode um versículo e usar ele isoladamente. Você tem que pegar todo o texto para compreender qual é o contexto, do que se trata, o que a Bíblia quer nos ensinar, que símbolo, que exemplo que Deus está deixando aqui para que a gente possa ter compreensão daquilo que ele quer nos ensinar. E aqui é uma carta de Paulo aos Coríntios, na igreja de Corinto, e estavam com um problema lá de conduta, de imaturidade, né? Uns diziam assim, eu sou de Paulo, e aí outros diziam, eu sou de Apolo, e na verdade nós somos de Cristo Jesus, e aí um queria fazer para mostrar, para ter vantagem, dizer assim, não, eu sou de Paulo, e aí por isso que eu estou fazendo isso, e isso que eu estou fazendo, eles queriam que aparecesse, e, na verdade, quando nós lemos em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, o Senhor Jesus, o próprio Jesus, ele ensinando às multidões, aquela multidão
lá em específico sobre as regras do reino de Deus, que são os deveres e os direitos daqueles que vão governar com Cristo, que querem governar no reino de Deus, que é obras. E aí Jesus descreve, né, toda a constituição do reino, e entre lá na constituição do reino, Jesus diz assim, ó, quando você fizer algo bom, ajudar alguém, que se uma mão você entregar com uma mão, que essa sua mão não saiba que essa fez, tá? E Jesus também, ele acrescenta, ele diz, quando você ajudar alguém, que nem o seu amigo mais íntimo fique sabendo, porque o teu pai, que está em secreto, que está vendo, ele vai te recompensar. Ah, que coisa linda, que coisa linda. Então, eu não vou ler do começo, mas aqui, a partir do versículo 8, diz assim, ó, ora, o que planta, aqui está falando de ações do mundo físico, nossas obras, nossas atitudes, porque Deus, no seu grande amor, caprichou em tudo. E, e Deus escolheu ser amado nas pessoas. E sabe como que a gente ama a Deus? Quando a gente serve a Deus diante das pessoas, começando na nossa família. Então, aqui fala do plantar. Deus é um Deus simples. A palavra de Deus, ela atende a mente daqueles que são cheios de sabedoria, os filósofos, e ainda põe eles para pensar, porque a Bíblia diz lá em Tiago que a sabedoria humana é maligna, mas a de Deus não. E a Bíblia diz, né? Está escrito: quem ensinou ao Senhor? Quem pode, Davi diz, Senhor, quem pode sondar a tua mente? Quem pode? Mas a Bíblia também atende aos simples. Deus usa uma linguagem de figura, Deus usa as coisas que a gente conhece para falar das coisas que a gente não conhece. Olha Jesus falando à multidão: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. O que que pão e água faz, né? Eu sou a luz do mundo. O que que a luz faz em meio à escuridão? Então, o texto aqui vai falar de ações, de plantar. E diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque não somos, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ah, que coisa linda. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Edificar sobre quê? Edificar sobre quem? Ó, porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento, tá? Esse é o fundamento, onde eu e você pode construir. Tem gente na Terra que constrói coisas grandiosas. Jesus, um dia uma mamãe foi falar com Jesus e disse assim: Jesus, deixa um filho meu sentar à tua direita e outro filho meu sentar à tua esquerda. Jesus falou: não sou eu que resolvo isso aí, não. Mas Jesus explicou: você quer ser grande? O grande no reino de Deus é aquele que mais serve. Então, tem gente que edifica coisas grandiosas, sabe como? Servindo a Deus diante de muita gente. E aí o versículo 12 diz assim, ó: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia, o é artigo definido, um dia específico, ó, vai acontecer, e nesse dia específico, Deus, o Senhor, vai fazer o quê? Vamos ver? O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta
e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Que é sofrer detrimento? O fogo vai queimar e vai desaparecer. Sabe aquelas pessoas que querem fazer as coisas e falar assim: ah, fui eu que fiz, para mostrar que fez? Não fez por amor, não fez em secreto, não fez honrando a Deus, servindo a Deus. Olha o que vai acontecer. Vai passar pelo fogo. Deus, no próximo, na próxima quarta-feira, a gente vai compreender sobre isso. Nós precisamos ter esse entendimento com muita clareza. Deus tem três tribunais. Tem o tribunal de Cristo, que é para os salvos. As minhas obras, as obras suas e as obras de todos aqueles que têm Jesus, que a gente trabalha, a gente serve a Deus diante das pessoas, na sua casa, na sociedade, no seu trabalho secular, na escola, na igreja. Às vezes você recebe um convite, irmã, vem me ajudar. Não, estou muito ocupado. Não, não sei fazer nada. Não, não sei cantar. Não sei fazer isso. E o Espírito de Deus que está dentro de você, que é o teu guia, você não está ouvindo ele? Ele não te deu espírito de medo. O Senhor te deu espírito de força, de amor e de equilíbrio mental. Moderação é equilíbrio mental. Seja qual for o teu desafio, o Senhor Deus vai te guiar se você quiser. E o texto diz assim, ó: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Por quê? Porque não é pelas obras, é pela fé. Você já tinha lido isso? Você já tinha lido esse texto? Mostrando? E aqueles que não gostam de fazer nada, que ficam de braços cruzados. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, para te conduzir e te instruir em toda a verdade e dizer: agora você vai, agora você fica. Agora você fala, agora você cala. Quantas vezes a gente ouve palavras de ofensa ou coisas que você não se agrada e você fica se coçando para também ofender e o Espírito Santo diz: cala, não fala nada. E é fácil? Não, a gente fica morrendo. A gente vai morrendo, e é isso mesmo, a gente vai morrendo. Sabe por quê? Porque aquele que não perder a sua vida aqui não vai ganhar na eternidade. E fala de vida na alma, de você não fazer o que quer, de você não dizer o que quer, de você não pensar o que você quer, porque você não tem o governo dos seus pensamentos. Por quê? Nesse sentido, porque nos primeiros 3 segundos, quando um pensamento de derrota, um pensamento de medo, um pensamento de fracasso, você pode impugnar esse pensamento, porque nós temos influências espirituais e influências humanas. O diabo e os espíritos malignos, como eles nos influenciam, mandando pensamentos, mas nos primeiros 3 segundos você impugna, você diz: não, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho isso no meu coração e na minha mente. Tem um texto que a gente tem que falar ele ao amanhecer. Despertou, você tem que dizer: eu estou unido ao Espírito do Senhor e eu e ele somos um.
E aí o seu dia vai ser diferente, porque você vai dizer, Espírito Santo, eu quero te ouvir, Senhor. Porque sabe onde é a batalha? Dentro de mim e de você. Dentro de mim e de você. Viu? Essa é a batalha, é dentro de mim e de você, porque o Espírito de Deus está unido ao seu espírito, ao meu espírito, e a natureza maligna de Satanás está no corpo físico. Por isso que Paulo descreve uma guerra, ele diz que é uma guerra entre a carne e o espírito. A carne querendo fazer o que ela quer. E o Espírito querendo levar você a fazer o que Deus quer. E no meio dessa guerra está a nossa alma, você que decide o que você quer. Por isso que quando alguém pedia socorro a Jesus, ficava chamando, chamando. A Bíblia fala, eu amo a história daquele cego lá em Jericó, chamado Bartimeu. O texto diz que ele gritava, Jesus, filho de Davi. E aí, por que, que ele gritava cada vez mais alto? Porque a multidão falava assim para ele, cala, cego, cala, cego. E o texto diz que aí é que ele gritava mais. E quando Jesus foi até ele, Jesus viu que ele era cego, mas Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E essa pergunta que o Senhor deixa em Sua palavra para nós, para mim, para você, o que você quer? O que você quer? O que você decidir é o que vai ser. Então, decida, como a Bíblia diz lá em Deuteronômio, pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas o texto finaliza nos encorajando. Decida pela vida para que você viva. Então, que você decida por ter o Senhor guiando a sua vida. E com um detalhe, esse Senhor morreu por mim e por você. O que mais ele não pode fazer? E nessa batalha, nós temos um ajudador, o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo é aquele que não erra, que não se engana, que nos conduz em amor, as suas palavras, elas transformam a nossa maneira de entender e vai nos levar a um caminho de vida e paz. Amém? E eu quero orar em seu favor, tá? Eu quero orar em seu favor, porque é na oração que nós somos transportados através da oração para o lugar onde nós devemos batalhar. Não é discutindo, não é mergulhados numa insatisfação, numa tristeza. A gente pode até nos entristecer e a gente vai nos entristecer, passar por tristeza, vamos ser afligidos. Jesus nos advertiu, porque esse é o processo para que se manifeste em nós o nosso desejo, e assim o nosso desejo é realizado. Ninguém vai ser salvo. Ah, eu fui salvo, eu nem queria ser salvo, não. A Bíblia diz que aquele que crê, aquele que quiser, pode desfrutar da vida eterna de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti e é para o Teu louvor. E nesse momento, Senhor, nós Te louvamos por quem o Senhor é, pelo Teu grande amor que vai além da nossa compreensão. Senhor, quando lemos a tua palavra, nós podemos ver, Senhor, o teu coração, um coração tão amoroso, um Deus benigno, um Deus que nos envolve, nos atrai, Senhor, com esse amor tão grande que é revelado através do teu cuidado. E nesse momento, Senhor, eu oro a Ti em favor de todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo essa Tua palavra através da minha vida, aqueles que irão ouvir, todos, Senhor, todos, todos, que eles possam ser alcançados por Tua tão grande salvação e que todos aqueles, Senhor, que irão crer em Ti pela Tua palavra, possam desfrutar, Senhor, a cada dia, tendo as suas forças renovadas para guardar a sua fé em Ti, Senhor, e receber o galardão e receber a sua recompensa, Senhor, pelas suas obras, pelo serviço a Ti diante das pessoas. E nós te louvamos porque a vida eterna, Senhor, não tem a ver conosco, mas tem a ver com Jesus, que recebeu o castigo que era nosso, que sofreu em nosso lugar, e as suas feridas nos sarou, e as suas aflições nos trouxe a paz. E nós te glorificamos, Senhor. Jesus, nós te amamos,
E nós queremos viver esse amor, te obedecendo, para o teu louvor, Senhor. Nós oramos a Ti com o coração cheio de gratidão, Pai. Recebe a nossa oração. Ouve, Senhor, e atende às nossas súplicas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.